Olá, queridos! No começo, todo mundo era pobre, né? Então a palavra pobre não fazia sentido. Fazia sentido a palavra veloz, porque quem era lentinho acabava sendo comido pelo leão, né? Não é à toa que as pessoas dizem que a civilização começou na África, mais precisamente no Quênia, com o povo treinando para São Silvestre, né? Mas aí alguém inventou a agricultura. E a agricultura gera duas coisas: comida e trabalho. Porque quem era o chefe da tribo, o rei, essas coisas, viu que era um bom negócio contar com a lavoura. Não precisavam mais sair por aí catando coquinho. Agora o coquinho vinha até eles. Problema: alguém tinha que plantar o coquinho, colher o coquinho, descascar o coquinho e levar até o rei. E isso dava trabalho. Curiosamente, sempre sobrava mais coquinho para o rei e para os seus parças do que para quem plantava o coquinho. Para esse sobrava mais fome mesmo. Aí sentiram a necessidade de criar um nome para esse povo que trabalhava, mas estava sempre com fome. Pobre. Chamaram esse povo de pobre. E além de trabalhar e fazer jejum, a outra coisa que o pobre sabe fazer muito bem é se multiplicar. Até porque, antigamente, filho era igual samambaia. Alguns vingavam, outros não. E para ajudar na plantação de coquinho, lá do rei, era sempre bom você ter alguém para dar uma mãozinha de obra. Então, filho era um pobre menos remunerado. Até que alguém teve uma brilhante ideia. E se a gente arranjasse uns pobres, mais pobre ainda, e não pagasse nada pra eles? Pô, mas aí eles vão embora, né? A gente tranca a porta. E se eles não quiserem trabalhar, a gente bate neles. Posso bater também? E assim surgiram os escravos, um tipo de pobre tão pobre que não tinha nem alma, de acordo com os faraós. O tempo passou, alguns donos de terra usaram os pobres mais pobres para virar ricos e mais ricos e começaram a usar os outros pobres como faxineiros, massagistas e guarda pessoal. Alguns investiram bastante em pobre na guarda pessoal. Aí o rei falou: Epa, o que vocês querem com esses pobres armados aí, hein? A gente quer participar do governo, rei. A gente quer decidir as leis, decidir os destinos da nação, fazer do governo uma coisa pública, uma república, se preferir. Vamos decidir quem manda pelo voto. E todo mundo vai votar? Isso é loucura? Não, todo mundo não. Só os cidadãos, você sabe, homem rico, com propriedade, terra, dinheiro. E quem garante que esses pobres guerreiros aí não vão tomar o poder de vocês também? A gente fala que o trabalho deles é nobre, que são defensores da pátria, sei lá, coloca umas estrelinhas nos ombros deles. Até parece que isso vai dar certo. O tempo passou e a quantidade de pobre foi aumentando e diminuindo, variando com as epidemias, pragas e guerras. Mas de vez em quando, os cidadãos de bens olhavam em volta e pensavam: rapaz, o que a gente vai fazer com tanto pobre? Alguém tem que dar um jeito nisso. Durante um tempo, a igreja começou a exportar pobre para as guerras religiosas como as cruzadas. Tinha as cruzadas dos homens, lá ia um monte de pobre. Acabavam os homens, iam as mulheres. Teve até cruzadas das crianças. Olha que beleza. Mas a situação dos pobres começou a mudar quando chegou a Revolução Industrial e as cidades cresceram e ficaram cheias de fábricas com máquinas que precisavam de muito pobre para funcionar. Aí os pobres começaram a se organizar em sindicatos. Se os patrões não melhorassem as condições de trabalho, eles paravam as máquinas. Se não pagassem melhor, paravam as máquinas. Se não dessem panetone no final do ano, paravam as máquinas. De repente, os ricos perceberam que os lucros dependiam da boa vontade dos pobres. A pergunta mais importante da história da humanidade surgiu mais uma vez: o que a gente vai fazer com tanto pobre? Ô, Epaminondas, viu o que os pobres estão querendo agora? Não me fala que é mais panetone. Não, eles querem votar. Votar? Mas por quê? Eles não têm terra, não têm propriedade. Eu sei, mas eles querem. Sabe como é pobre? Quando quer uma coisa, né? Tô com fome, tô com frio, quero votar. É um mimimi que não acaba nunca. Se querem votar, que votem. Contanto que as fábricas não parem. Ah, e a gente escolhe quem serão os candidatos. Epaminondas, seu marotinho. Adoro quando sua mente maligna arquiteta teatros sádicos de manipulação social que durarão décadas. Partiu broderagem na encolha na sauna. Demorou. Enquanto os pobres foram o motor da produtividade da civilização,
tudo correu mais ou menos às mil maravilhas. Teve uma guerra ou outra, uma epidemia ou outra, mas em geral o pobre trabalhava, pagava impostos, votava e tinha a impressão de que participava da sociedade. Mas aí surgiu a internet e os smartphones baratinhos chineses e todo mundo que quisesse falar com os pobres podia. Queria falar para os pobres que a Terra era plana? Podia. Que Jesus aceita Pix para salvação? Podia. Que vacina, na verdade, é feita com o pelo do saco do Chewbacca? Podia. De repente, os ricos donos das máquinas não tinham mais controle sobre quem falava, o que e quem era candidato ao quê. Qualquer picareta carismático podia ser eleito sem precisar de milhões de patrocínio. Epaminondas, viu quem os pobres colocaram no governo? Como se atrevem? E pensar que oferecemos faculdade particular a preços módicos para essa gentalha, se não precisássemos tanto da mão de obra desses imundinhos. Mago Godofredo, não precisamos não. Faz bastante tempo que eu não contrato um assalariado. É verdade, eu também não. Minha fábrica está totalmente automatizada. Eu estou investindo em uma startup de tecnologia movida a nerds da Índia. Nem para segurança e para guerra eu preciso deles mais. Faço tudo com drones. Vigio e explodo quem eu quiser. Talvez seja hora de devolver a democracia aos cidadãos de bem. Não é, meu caro? Sim, caríssimo, mas se não precisamos deles como mão de obra, eleitorado ou exército, o que vamos fazer com tantos pobres? Nas estimativas mais conservadoras, estamos a uma década de uma frota veicular totalmente automatizada. Sem motoristas, caminhoneiros, entregadores, frentistas, borracheiros, guardas de trânsito, cobradores. Tem muita gente otimista que fala, imagina, isso já aconteceu antes. Quem era ferreiro de cavalo virou mecânico de carro. Agora, caminhoneiro vai virar mecânico de caminhão robô. Sim, só otimista para achar que dá para treinar caminhoneiro para consertar robô com um macaco e chave de roda, né? A questão é que pobre, no curso da humanidade, sempre foi uma commodity, uma ferramenta. A pobreza existe porque é útil para alguém. Depois de tantos séculos de história, a pergunta é a mesma. O que a gente vai fazer com tanto pobre? Eu não sei, mas até lá tem uma coisa que você pode fazer. Você pode clicar no like, se inscrever no canal e apertar o sininho. Deixa embaixo a sua opinião. Você é otimista ou pessimista em relação ao futuro do pobre? Ah, e se você está assistindo isso no Instagram, segue a gente, @RodrigoAmen, clica na bio e confere os nossos livros. Até o próximo Amen Explaining. Tchau.